Chegou o momento que todo investidor mais gosta, o momento do aporte, onde a gente faz valer a pena todo aquele esforço para poupar dinheiro ou até mesmo fazer uma renda extra aí fora do nosso horário de trabalho, fazendo hora extra, enfim, que seja. Acabei de aportar R$ 700 e eu quero mostrar para ti onde eu aportei e por quê. Então, bora para esse vídeo. E aí, muito prazer, eu me chamo João, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Pessoal, videozinho de aporte, acabei de aportar R$ 700, sendo 600 aqui na Bolsa de Valores do Brasil e mandei R$ 100 lá para fora, o que virou alguns poucos dólares, né, como vocês vão ver daqui a pouco, para investir também diretamente em ETFs internacionais. Então, começando aqui, estamos com um patrimônio de 21 mil, finalmente cheguei a 21 mil. Há pouco tempo atrás, vocês podem ver que eu lancei um vídeo quando eu cheguei a 20 mil, agora já chegamos a 21. Isso que, nesse meio tempo, a Bolsa de Valores e o IFIX desabou bastante, então a nossa carteira se desvalorizou, então já era para a gente estar com um patrimônio maior. Mas estamos expostos à renda variável, então tudo isso faz parte da nossa trajetória. Vocês podem ver que a minha rentabilidade aí atual, que é desde que eu comecei a investir, né? Aqui tem mais ou menos 3 anos e 4 meses de investimento, então estamos com uma rentabilidade aí de 38%, o que dá em torno de 1% ao mês, mais ou menos. E no período, que é esse último ano, estamos aí com uma rentabilidade de menos 0,12, né? Como eu disse, a maioria da minha carteira é fundos imobiliários e ações, e não está indo muito bem essas duas classes de ativo, especificamente nesse ano aí de 2025. Enfim, por diversos motivos, taxa Selic é 15%, o governo não consegue negociar com os Estados Unidos para cessar os efeitos do tarifaço. Enfim, tem muitos motivos, mas esse que eu citei, por exemplo, são dois que obviamente fazem ações, empresas como um geral, serem afetadas diretamente. Então, pessoal, passando para o aporte, eu vou deixar passando na tela para vocês o momento da compra. E eu vou aqui em transações e a gente também vai conversar um pouquinho enquanto eu deixo passando para vocês o momento do aporte. Investi R$ 300 em duas ações, na verdade uma foi um pouquinho mais e a outra foi 235, né? Comprei 20 papéis de Banco do Brasil, cada um custando R$19,5. Tá muito barato o Banco do Brasil, pessoal. Eu já vou mostrar para vocês nas planilhas que eu tenho, que seguem um método de investimento do Décio Bazin e do Benjamin Graham, que ambas estão com uma margem de segurança absurda, não pude deixar de comprar. Então acabei comprando 20 cotas do Banco do Brasil a R$19,05, totalizando R$380 de aporte, e 7 papéis da Taesa, uma transmissora elétrica com boa previsibilidade de dividendos, com histórico aí muito robusto, de bons pagamentos, uma empresa que realmente qualquer entusiasta por dividendo que gosta de investir no setor de ações possui em carteira, né? Acabei comprando 7 papéis a R$33,58, totalizando R$235 de aporte. E não deixei dinheiro parado na conta, sobrou em torno de R$20 na minha conta, aqui da minha corretora que eu invisto no Brasil. O que eu fiz? Fui lá e comprei duas cotas do EMXRF11, cada uma custando R$9,42, totalizando aí um aporte de R$18,83 em MXRF11. Os fundos imobiliários é uma classe de ativos que eu não estou aportando muito recentemente. Na verdade, faz uns 3 ou 4 meses que eu não aporto quase nada em fundos imobiliários. Eu estou muito mais direcionado para ações e investimentos no exterior, porque com o passar do tempo eu percebi a importância de diversificar nessas duas classes. Eu planejo montar um patrimônio robusto lá no futuro, daqui 30, 40 anos, e eu sei que fundos imobiliários não é a melhor opção para isso. Como eu já disse em outros vídeos, fundos imobiliários é muito bom no momento de usufruir, quando você quer pegar aquele dividendo, pagar um boleto, ajudar na sua conta de água, na sua conta de luz, na internet, ou talvez até coisas maiores, né? Imagina poder trocar de carro e pagar o financiamento, ou enfim, pagar a parcela do carro sem mexer em R$1 do seu salário, somente com os dividendos. Deve ser muito bacana, né? E isso sim, fundos imobiliários lá na frente é extremamente importante se você deseja fazer isso. Mas no momento que eu tô 26 anos, não uso um centavo de dividendo, só reinvisto em outros ativos, não faz sentido para mim focar nesse tipo de ativo que tem um crescimento patrimonial menor do que fundos imobiliários. Você tem que entender que a renda variável, fundos imobiliários, ações, enfim, esse mercado, o rendimento total é composto por dois fatores, o dividendo e o rendimento patrimonial. Então, se um ativo paga muito dividendo, mas a cota não anda, a cota fica estagnada ou até mesmo cai, o seu dividendo, o rendimento do seu dividendo é como se ele fosse corroído
pela não valorização patrimonial ou até mesmo pela desvalorização patrimonial. Já ações, elas têm um viés um pouquinho diferente, elas tendem a se valorizar mais ao longo dos anos e também pagam dividendos. Obviamente, pagam um pouco menos que fundos imobiliários. Se tu for ver a média das ações aí, é em torno de 8, 9% de yield, enquanto fundo imobiliário, a maioria deles é na casa de 10, 11 ou 12%. À primeira vista, parece que fundo imobiliário é muito superior, mas daí entra a segunda questão que eu disse. Não é só o dividendo que importa. O patrimônio, a valorização da cota, a cotação em si faz muita diferença nesse processo. Você não pode deixar uma coisa atrapalhar a outra. O certo é as duas andar junto, que daí sim seu patrimônio se multiplica muito ao longo dos anos e é só sucesso. E lá fora, pessoal, o que eu fiz? Mandei 100 reais lá para fora, eu transformei em dólar, que deu pouca coisa, né? Deu 17 dólares com 86 centavos. Nesse momento a gente consegue ver também, né, que o nosso real vale pouca coisa. 100 reais aqui no Brasil, tá certo, não é grande coisa, mas é um valor legal. Você consegue fazer algumas coisas com 100 reais. Consegue comer uma pizza, consegue ir num restaurante, enfim. E lá fora vira 17 dólares, pessoal, que é praticamente nada lá pro americano, né? Então, virou 17 dólares com 86 e eu comprei um ETF chamado SCHD, né? Lá fora o interessante também é que você pode comprar uma fração do ETF, pode comprar qualquer valor. Vamos dizer que um ETF custe 100 dólares. Você não tem 100 dólares para investir, porque é muito dinheiro, é 550 reais mais ou menos. E daí eu quero comprar só um pedaço, eu quero comprar 50 dólares. Você pode. Ah, eu quero comprar 20 dólares. Você pode. Você pode comprar absolutamente o valor que quiser daquele ETF. Você compra uma fração daquele ativo. Obviamente, seu dividendo também vai ser fracionado proporcionalmente ao valor que você tem investido, né? Mas isso também é uma coisa muito legal lá fora. E agora eu quero justificar para vocês porque eu compro só ETFs lá fora, especificamente 2. Lá fora minha carteira é bem pequena. Eu comecei a investir lá nos Estados Unidos esse ano, em janeiro. Então eu só estou focando em 2 ETFs, SCHD, que foi o que a gente aportou esse mês, e VNQ. O SCHD faz a réplica de várias empresas top ranking, pagadores de dividendos lá nos Estados Unidos. E o VNQ investe em REITs, também lá nos Estados Unidos. REITs é o mesmo funcionamento de fundos imobiliários, só que um mercado muito mais amplo, um mercado com uma maturação muito maior, então, obviamente, mais seguro e mais rentável também. Ah, João, e por que lá fora tu fica comprando ETF? ETF tem que pagar administração, então o administrador do ETF já cobra um valor ali, diminui o dividendo, enfim. Já é muito difícil acompanhar seus ativos aqui no Brasil. Eu mesmo tenho 10 fundos imobiliários, 2 fiagros e algumas ações, 7. Então, já tem muito ativo aqui no Brasil e dá um baita trabalhão analisar tudo isso, ficar de olho, né? Porque a gente tem que ficar de olho, pelo menos de vez em quando, a cada 7, 6 meses, pelo menos 2 vezes por ano, tu tem que olhar esses ativos e ver como é que tá o andar da carruagem. Imagina ter que fazer isso lá fora também, montar uma carteira diversificada lá fora. Primeiro que eu teria que ler tudo em inglês, tá certo, tem o Google Tradutor e tal, mas não é a mesma coisa. Meu inglês não é tão ruim também, meu inglês eu consigo me virar, mas também não é perfeito. E além disso, daria muito trabalho. Então eu prefiro diversificar, investindo em um ETF e delegar a gestão para um cara profissional que está lá todo dia fazendo somente isso. O trabalho dele, a profissão dele, é comprar ativos bons para trazer um retorno legal para a gente que investe no ativo que ele gere. É como se fosse seu trabalho, o meu trabalho. A gente tem que focar no nosso trabalho para fazer dinheiro para investir. E o trabalho do cara lá é escolher ativos bons para fazer dinheiro, para dar um retorno bom para a gente e, obviamente, para ele também, né? Com as taxas. Então, pessoal, meus investimentos esse mês foram esse. Agora eu quero mostrar para vocês a tabelinha que eu uso. Na verdade, são 2, né? Para me basear, para saber se a ação está descontada ou não, sem olhar aqueles indicadores muito simplórios aí que a gente encontra nos sites aí para analisar investimentos, né? Como Status Invest, Investidor 10, enfim. Eu não olho apenas aquilo. Claro, aquilo é importante, mas eu também gosto de usar essas tabelas aqui que eu mesmo criei. Você pode achar a fórmula no Google, que o Graham considera interessante para investir e que o Bazin também considera. Então eu achei essas 2 fórmulas no Google e montei minha própria tabela no Excel. Envolvem alguns indicadores simples, como lucro por ação, VPA é o valor por ação, daí vai gerar um preço que seria um intrínseco, né, o justo, daí tem o preço atual que você mesmo coloca aqui, e a margem de segurança
é aí o balanceamento entre o preço que seria o justo, no caso da fórmula de Graham, e o preço atual, que daí tem as margens de segurança aqui. E na tabela do Bazin, pessoal, é um pouco diferente, essa tabela é mais focada em dividendo. Então aqui você pega a média de valor pago nos últimos 5 anos, você vai lá, puxa aí os últimos 5 anos daquele ativo e vê quanto pagou por cota, faz a média, né? Faz tudo somando aí os 5 anos e depois divide por 5, você vai ter a média de quanto cada ação pagou. Você descobre o seu yield aí que você deseja para o seu investimento. Por exemplo, se for uma empresa mais arriscada, eu quero um yield mais alto, eu quero um prêmio maior. Então você bota aí um yield de 10%, 12%, enfim. Uma empresa mais tranquila, eu quero um yield de 8%. Você coloca. Daí você simplesmente divide aquele valor que você achou da média de 5 anos de dividendo pago por ação pelo dividend yield desejado. Daí você vai chegar no resultado de um preço. E daí você também faz o comparativo com o preço atual e vai ter as margens, né? Se está negativa, é porque para mim atingir aquela média de dividendo que eu desejo não está interessante, teria que cair um pouco mais. Mas entrando em questão agora dos dois ativos que eu comprei, Taesa e Banco do Brasil. Banco do Brasil, no método Bazin, está com 12% de margem, né? Hoje em dia sendo negociado a 19,46 e um preço teto para mim alcançar minha média de 8 de yield em Banco do Brasil com tranquilidade, eu teria que pagar no máximo 22. Então a gente tem uma margem de segurança de 12%. E a Taesa, uma margem de segurança maior ainda, de 30%. Hoje em dia sendo negociado a 33,36. O preço teto, de acordo com o método, para mim alcançar uma média de 8% de yield, eu teria que pagar no máximo 47,5. Então tá bem longe, a gente tem uma margem bem tranquila de 30%. E agora no método Graham, que não é muito sobre dividendos, é mais sobre procurar ações descontadas, né? Que tem um preço aí do mercado sendo negociado menor do que ela realmente vale pelos lucros que ela traz. Então, Banco do Brasil novamente com uma margem de segurança absurda de 64,84 e a Taesa com 30% de margem de segurança. Para vocês terem ideia, olha isso que absurdo, o Banco do Brasil, pelo método de Graham, deveria valer R$ 55,40. Ele está sendo negociado a 19. Então olha o potencial de upside que esse ativo tem. E Taesa a mesma coisa, hoje em dia sendo negociado a R$ 33,36 e pelo método de Graham deveria valer R$ 48,00. Então a margem de segurança de 30%. Lembrando, pessoal, só isso não basta, você também tem análise humana, a que você faz pelo seu feeling sobre economia para investir, né? Igual eu, por exemplo, eu tenho muito claro, eu tenho a concepção de que eu estou muito concentrado em fundos imobiliários e fiagros, né? Vocês podem ver 58% em fundo imobiliário, 7,61% em fiagro e somente 30% em ações. Eu já expliquei alguns outros vídeos, mas vou explicar de novo o porquê disso. Comecei a investir em 2022 só em fundos imobiliários, foi a primeira classe de ativo que eu conheci, então eu comprava só aquilo. Fiquei muito tempo comprando ele, mais de um ano. Acabei me concentrando muito. Com o passar do tempo, com o ganho de experiência como investidor, comecei a ver a importância de ter outras classes de ativo, como eu já disse anteriormente, né? Ações, ETFs no exterior. E daí eu comecei, há um tempo atrás, a me expor mais essa classe de ativo e acabei deixando um pouco de lado fundos imobiliários. Nunca vendi nenhum, não vendo fundo imobiliário. Eu vou manter a minha carteira tem uma estratégia de buy and hold. Eu compro e seguro, então eu estudo muito cada ativo que eu vou botar na minha carteira. Portanto, que meus ativos, graças a Deus, estão com uma rentabilidade muito boa, porque eu estudo muito. Eu fico provavelmente semanas estudando um ativo antes de botar na minha carteira. Isso vale para tudo, ação e fundo imobiliário. Então, como eu estou muito concentrado nessa classe de ativo, fundo imobiliário e fiagro, estou focando mais em ativos agora que trazem uma rentabilidade maior ao longo dos anos. Pessoal, foi isso esse vídeo. Mostrei para vocês aí minhas estratégias de investimento. Mostrei mais ou menos como é que eu me baseio para comprar os ativos aí. Fizemos nosso aporte aí de R$700, mais alguns dividendos que estavam parados aí na conta. Daqui a pouco cai os dividendos dos fundos imobiliários, vai cair mais ou menos uns R$120, R$130. Deixa eu ver, tem até provisionado aqui, ó. Por enquanto 98, né? Mas não é todos que anunciaram os proventos. Daqui a pouco cai alguma coisa a mais. Tá em média R$130, R$140. Mas pro final do mês, então, faço outro aporte novamente junto com vocês aqui, mostrando tudo que eu faço, meus pensamentos, minhas estratégias. Nada disso é recomendação, mas é simplesmente uma troca de experiência. O intuito desse canal aqui é fazer tudo de maneira transparente para a gente ter uma comunidade legal de investidores. Afinal, é muito difícil tu conhecer algum investidor na vida real, né? E aqui no canal sinto que eu consigo alcançar bastante investidores
o que na vida real seria impossível, porque se for ver na vida real, eu conheço só uma pessoa que investe na Bolsa de Valores, que é a minha esposa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ajudem o canal a crescer, porque é complicado crescer no YouTube, principalmente canal pequeno. Chegamos a 1000 inscritos, mas ainda é recém o começo, beleza? Dá seu like aí, para dar um fortalecimento pra gente, para mostrar que o YouTube, que o vídeo é bom, que não é uma porcaria. Compartilha o vídeo aí com um colega seu que investe, se inscreve no canal. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!